Olá, boa noite, muito boa noite para você que está aí conectado conosco e participa nesse dia ANEC. Nada melhor para iniciar um ano letivo do que um momento de comunhão entre professores e equipes pedagógicas de nossas escolas católicas, não é mesmo? Então, esse é um evento do Conselho da ANEC do Espírito Santo, e para iniciarmos o nosso evento, eu convido o coordenador da ANEC do Espírito Santo e também reitor do Unisalles, professor Clédson Rodrigues. Muito boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Renata, pela essa introdução. O tema de hoje é muito oportuno, considerando o ano que tivemos e o que está por vir. Currículo humanizador. Convido todos a refletir sobre o quanto ouvimos, falamos sobre humanizar a educação. Humanizar as reflexões interpessoais em todos os âmbitos, pessoais e profissionais. E o quanto, de fato, fazemos acontecer. Existe um desejo de todos nós, mas como podemos materializar esse desejo? Por onde começar? Sugiro, em primeiro lugar, termos o compromisso de incluir todos. Exemplo este, estarmos aqui unindo o grupo das escolas católicas da ANEC Espírito Santo, juntamente com a ANEC Brasil, com a educação básica e ensino superior, e também as escolas particulares do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Sinep, e escolas municipais e escolas estaduais. No mesmo propósito, humanizar a educação. E segundo, cada um de nós aqui presente assumir a responsabilidade de passar adiante para os colegas e todos que fazem parte do processo. Assim, estaremos reverberando essa cultura e regando, alimentando com atitudes a humanização. Para finalizar, o terceiro ponto é praticar, com uma escuta ativa, ouvir, observar, sem julgamento, e assim abrir o espaço para a inclusão, para a empatia e compaixão. Desta forma, estaremos, de fato, exercendo no currículo a humanização. Vocês educadores, exercem com excelência o ofício de educar. Que esta noite seja inspiradora. Vamos tocar a nota da harmonia, que sensibiliza, que toca o nosso coração e gera a transformação que todos nós aqui presentes desejamos e queremos, e se Deus quiser, conseguiremos com muita força. Obrigado. Muito obrigada, professor Clédson. Para dar sequência, então, essa noite, eu convido o irmão Iranilson Lima, que é representante da diretoria da ANEC. Muito boa noite, irmão. Boa noite, Renata. Boa noite a todos, educadores do Estado do Espírito Santo. Que alegria estarmos juntos nesta noite, reunidos. O professor Clédson já nos animou, nos incentivou bem para este momento que vocês se encontram nessa sintonia de início do ano letivo. Eu estou em nome da diretoria nacional da ANEC, em nome do presidente, o irmão Paulo Fossati, do Conselho Superior do qual eu faço parte, da ANEC Nacional. Estamos muito felizes de ver tantos educadores reunidos, se animando, acima de tudo, nesse tempo tão desafiador, encontrarmos respostas concretas para os nossos espaços educativos. Isso é uma alegria enorme, porque a educação é a prioridade para todos nós, para todas as instituições católicas desse Estado, e isso nos fortalece ainda mais. E pensar nesse currículo humanizador, como já nos lembrava o professor nessa abertura, é, acima de tudo, pensar numa educação pautada em valores tão sublimes para todos nós, que nós vamos dialogar e que nós vamos conversar, que a ANEC Nacional e a ANEC do Estado do Espírito Santo está convidando,
é como a gente cada vez mais fortalece essa missão para construir uma educação pautada nas relações educativas, pedagógicas, que fortalece esse humanismo. E o humanismo com tudo aquilo que a gente, enquanto educação católica, faz muito bem. Dos valores, na formação humana, na solidariedade. Então, em nome de toda a ANEC Nacional, a gente quer parabenizar por este evento, parabenizar o Conselho Local, a quem esteve na frente, na organização, agradecer desde já todo o empenho das instituições que compõem a ANEC no Estado do Espírito Santo. Acima de tudo, que vocês possam sempre contar com a ANEC Nacional, em especial contem com a Câmara da Educação Básica, a professora Roberta coordena, vai estar também, ou deve estar junto conosco aqui, e aí vocês podem contar com a Câmara da Educação Básica, também tem a Câmara do Ensino Superior, para que a gente fortaleça essa interação e, acima de tudo, fazer diferença nos nossos processos educativos neste estado e nacionalmente, que a gente construa sempre uma escola, um currículo, acima de tudo, práticas educativas humanizadoras que transformem a vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Um bom momento para todos nós. Irmã Eranilson, eu vou te convidar para continuar conosco mais um pouquinho, para conduzir, então, o nosso momento de espiritualidade antes da gente iniciar a palestra, pode ser? Opa, pode ser sim, será um prazer. Vamos, então, neste início de noite, poderia ter iniciado também, pedido essa bênção, mas agora a gente faz esse momento orante, né? A gente poderia, nesse início, cada um no seu interior, cada um agora pensando na sua prática educativa, pensando no seu espaço educativo, pensando nesse currículo que acontece aí nesse espaço educativo, pensa em uma palavra que traduz no seu espaço um currículo humanizador, um currículo que humaniza, né? O que seria? Cada um pensando, quem quiser pode até escrever aí no chat também, colocar a sua palavra já de início, né? Mas, acima de tudo, essa palavra que nos lembra que é através dela que Deus nos mobiliza para fazer essa distinção. Então, pensa aí, pensa na sua unidade, nos estudantes, né? Vários diferentes níveis. Qual é aquela palavra-chave que você pensaria para essa oração e que te lembra desse currículo tão presente na tua realidade? E ao pensar, nós vamos pedir a Deus, sim, pedir a Deus que Ele nos inspire cada vez mais como educador, para que a gente construa cada dia redes de cooperação. Uma rede de cooperação católica, sim, que é o nosso jeito de ser. Uma rede de cooperação que traduz fé, espiritualidade e que traduz, acima de tudo, valores tão essenciais pregados por nosso bom Deus. O valor da bondade, o valor da proximidade, o valor, acima de tudo, da empatia, que alguém escreve aqui, do afeto, da caridade, a compaixão, algo tão necessário que Jesus Cristo tanto pede a cada um de nós. E que a gente são elementos que preenchem o nosso coração, porque Deus se aproxima de cada educador. Deus chega até nós para que a gente traduza, através das nossas mãos, esse currículo evangelizador, que nada mais que a humanização que tanta gente faz no nosso espaço. E é pedindo essa proteção de Deus, pedindo essa bênção de Deus, que todos nós, juntos, vamos rezar por esse início de ano letivo, tão desafiador, pela união dos nossos espaços, das nossas escolas, do nosso espaço educativo, das nossas universidades no estado que vocês vivem,
pelo respeito pela dignidade humana, tão bem lembrada aqui, tantos outros elementos que a gente está trazendo nessa oração. Nós vamos rezar, sim, por cada educador, pedindo a Deus que nos anime nessa caminhada. É um desafio, foi um desafio 2020, será um desafio 2021 e tantos outros anos, mas, acima de tudo, Deus está conosco. Essa é a certeza maior. Não estamos sozinhos. Estamos prontos, estamos preparados, dignos da confiança de Deus em cada um de nós. E evangelizar pelo nosso currículo e traduzir a nossa prática em evangelização, em espiritualidade, é um convite que Deus faz para todo educador católico, todo educador cristão, todo educador dos nossos espaços educativos. Então, juntos, vamos rezar essa oração, cada um no seu espaço, no seu momento. Aí a gente sabe, nesse tempo tão desafiador, embora distantes, mas tão próximos, porque Deus nos aproxima sempre, rezemos juntos a oração que nos une, que nos torna irmãos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a gente nunca esquece, eu estou um pouco distante de vocês, eu estou em Belém do Pará, e aqui toda a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, então não podemos deixar de trazê-la presente, a mãe educadora, a mãe que tão bem exerceu essa missão, também nos inspira a cada dia, vai nos moldando, nos ensinando o caminho de como fazer, de como bem viver. Então, digamos juntos também a ela, pedindo sua proteção, aí que também tem toda uma devoção a Nossa Senhora, toda uma espiritualidade também nesse estado, que nós sabemos, assim como aqui no Pará, mas eu sei também que o Espírito Santo tem toda uma devoção a Nossa Senhora da Penha. Nós vamos trazer, sim, a presença da Mãe Educadora para nos acompanhar também nessa missão e nesta noite de encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos educadores, que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que por meio de Maria, por meio de Nossa Senhora da Penha, vá nos conduzindo e nos iluminando sempre, e nos amparando nesta caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa noite e um bom encontro. Muito obrigada, irmã Denilson. Muito obrigada pela bênção, por esse momento de espiritualidade. E agora vamos, então, à palestra que tem como tema Currículo Humanizador na Educação Híbrida Pós-Pandemia. O palestrante, Luciano Sadler, é doutor em administração pela FEA-USP, membro do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, membro do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais, vice-presidente da Sucesso Minas, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Luciano, a palavra é sua. Muito boa noite. Obrigado, Renata. Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês hoje da ANEC no nosso querido estado do Espírito Santo, de onde vem a minha família materna, de Cachoeiro Itapemirim. Quero agradecer aqui ao irmão Clédson Rodrigues por esse honroso convite, também ao irmão Ironilson Lima por essa abertura tão linda, tão bonita que nós tivemos, professora Roberta Guedes, ao Davi da equipe da ANEC, muito obrigado
E eu quero dizer para vocês que é uma honra, é uma grande responsabilidade, tanto pelo que a ANEC é e o que a ANEC representa, mas também pelo tema que nós vamos tratar hoje aqui e dialogar com vocês. Vocês vão ver que muitas das questões que estão na apresentação são perguntas, porque eu não quero trazer aqui receita de bolo, isso não existe, mas trazer uma reflexão que possa nos levar a todos ao autoaperfeiçoamento. Como disse o irmão Clédson, essa é uma obrigação de todo educador, que nós possamos continuar a aprender. Quero te dizer que essa apresentação que eu vou trazer aqui, ela já está disponível lá no site da ANEC, você pode baixar e pode mandar para todo mundo. Em tudo que eu citar na apresentação, haverá a indicação bibliográfica, e ao final eu coloquei todas as referências bibliográficas. No final das contas, o meu convite a você é que você possa partilhar essas leituras que eu estou trazendo, para que nós possamos construir juntos esse grande desafio de um currículo humanizador. E a ênfase da minha fala será uma ênfase mais prática, como realmente implementar isso, especialmente aproveitando aquilo que aproxima as metodologias e a praxis de um currículo humanizador com o que o ensino híbrido pode proporcionar para nós, especialmente nesse tempo aí pós-pandemia. Então, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação. Alguém só me dá um sinal aí se está visível para todo mundo, tá ok? Renata, está visível? Creio que sim, né? Pode seguir, professor. Então, tá bom. Currículo humanizador no ensino híbrido pós-pandemia. Por favor, mandem perguntas. Quanto mais perguntas vocês fizerem no chat, melhor vai ser a nossa conversa aqui. Eu quero te convidar, quando você baixar a apresentação, que você entre nesse meu blog, ele é de graça, sempre será, onde eu coloco aqui, destaco as leituras que eu faço todo dia, tem muito material lá, para você poder acompanhar aquilo que eu acho que influencia a inovação da educação. O blog se chama Inovação Educacional, você pode se inscrever e você vai receber gratuitamente aí um lembrete todo dia e poder acompanhar aí as minhas leituras de jornais, revistas, sites e outros materiais. Também quero te convidar que você entre lá no meu ResearchGate, nesse portal, onde eu guardo todas as apresentações, todos os escritos, capítulos de livros, revistas, entrevistas. Tem muito material lá que pode ser útil à sua pesquisa e à sua formação também. O link é só você clicar aqui que você vai para lá. E hoje eu estou mostrando pela primeira vez aqui, viu, professora Roberta? Pela primeira vez, eu criei um canal de YouTube no ano passado, que foram tantas lives, que eu resolvi organizar o meu canal de YouTube. Então, estou divulgando aqui pela primeira vez. Se você se interessar em ver outras conversas que nós tivemos e vamos ter, eu vou sempre reproduzi-las aí também no meu canal de YouTube. É só clicar que você vai para lá. Tudo de graça e será sempre de graça, fique tranquilo, tá? Eu queria começar, porque para nós falarmos de humanização, eu queria que a gente pudesse se situar nesse tempo que nós estamos, que é o tempo da modernidade tardia, e o que nós passamos a viver agora, nesse ano de março para cá, que é chamada a aceleração das tendências, né? Que é uma aceleração que foi proporcionada pela pandemia, especialmente pelas medidas de distanciamento social que nos levaram a experimentar mais fortemente isso que é chamada a convergência digital. Então, modernidade tardia, a primeira leitura que eu quero te recomendar, eu não ganho comissão sobre nenhum livro, viu, gente? É mesmo para te deixar estressado e você falar, eu tenho que ler isso aqui e aprender. Eu quero citar o professor Anthony Giddens, quando ele traz no seu livro Modernidade e Identidade, e ele diz assim, olha, a modernidade é uma cultura de risco. Por quê?
nós, nessa vida social que nós estamos hoje, nós estamos vivendo processos de reorganização de tempo e do espaço. Quem imaginaria, alguns anos atrás, que nós estaríamos aqui tendo uma conversa, eu em Belo Horizonte, o irmão Cledson em Vitória, o irmão Iranilson em Lima, lá em Belém do Pará, a Roberta, eu creio que está em Brasília, depois ela me confirma. Estamos em diferentes espaços ao mesmo tempo, poderíamos estar em diferentes tempos no mesmo espaço, filmando coisas diferentes, e isso gera mecanismos de desencaixe. As pessoas estão mudando a forma como se relacionam com as outras, como constroem o conhecimento, e isso tem mudado não apenas o mundo do trabalho, a economia, mas tem mudado também a construção das nossas identidades, a minha autoidentidade, aquilo que define quem eu sou, como eu me posiciono, como eu me vejo no mundo. E, por incrível que pareça, mais conectados do que nunca, nós muitas vezes estamos vivendo aquilo que o Giddens também chama de isolamento existencial. Ou seja, estamos sozinhos no meio de uma multidão. E isso pode e tem gerado em muitos dos nossos alunos, e mesmo nos adultos, uma crise de sentido, um vazio interior, uma crise existencial profunda. Professor, eu só interromper o senhor, por gentileza. Saiu do modo apresentação PowerPoint, se puder clicar novamente aí, para que todos pudessem acompanhar aqui. Ah, peraí. Voltou? Não. Eu pus na apresentação. Será que ele não está captando como apresentação? Provavelmente não. Quer tentar passar aí? Vou compartilhar por aqui, o senhor dá sequência aí. Tá, então deixa eu ver aqui onde nós estamos. Tá, eu vou ver aqui o que você apresenta, né? Tá chegando? Enquanto ele chega, eu vou só complementando. Essa crise de sentido que está, de certa forma, nós já estamos sentindo nas nossas escolas, nos nossos espaços educacionais. Estamos vendo crianças e adolescentes com comportamentos que para nós eram inimagináveis em algum tempo no passado, né? Então, aqui, Davi, você pode ir um pouquinho para frente? Eu vou Isso aí. E aí você vai pôr em tela cheia, não é isso? Ok. Isso. Então, essa é um momento de risco, porque nunca foi tão difícil e tão complexo nós definirmos quem nós somos e lidar com a complexidade do outro. Nós passamos a ter contato com mais pessoas com uma visão diferente de mundo, um jeito diferente de se pensar, de refletir e de agir. Vamos para o próximo, Davi, por favor. E por que está acontecendo isso? Também o professor Giddens vai nos lembrar que antes da modernidade, entendendo modernidade, aí vamos começar aí do ano de 1500, 1600, o Renascimento, a industrialização, a Revolução Industrial. Antes disso, nós éramos definidos pela tradição. E quem transmitia e quem mantinha a tradição era a família, a religião, a minha vizinhança, a comunidade na qual eu me localizava, a escola e a minha profissão. Porque muitas vezes a minha profissão já era definida pela minha família. Se o meu pai era lavrador, eu seria lavrador. Se o meu pai era marceneiro, eu seria marceneiro. Então, essas 5 fontes do contexto pré-moderno, 5 fontes da tradição,
elas definiam a minha identidade. Eu não tinha muito escapatória. Eu nascia em um lugar, eu provavelmente morreria naquele lugar. Não haveria grandes mudanças, né? Eu não mudaria de religião. A minha família estaria muito bem estruturada. E o que nós vemos hoje é que cada uma dessas fontes de tradição pré-modernas, elas entraram em crise com a modernidade e com a modernidade tardia, né? Família está em crise, uma crise de reelaboração do que é ser família, né? Religião, hoje nós temos aí um pluralismo que realmente chega a ser até assustador, né? As pessoas, às vezes, não conhecem seus vizinhos, a escola está sendo ameaçada, profissão, as pessoas mudam de profissão várias vezes durante a vida. Então, essa crise da modernidade tardia é porque a minha definição de quem eu sou, e principalmente, lembrando aqui o professor Viktor Frankl, né? Não mais sabendo o que nós devemos fazer, muitas vezes nós não sabemos de verdade o que queremos fazer. E aí alguns passam a querer fazer só o que os outros fazem. É o conformismo. E outros passam a querer fazer aquilo que os outros determinam que você faça. É o autoritarismo. É muito difícil hoje em dia você definir quem você é, o que você quer fazer e encarar essa complexidade das relações. E aí, realmente, você vai precisar aprofundar isso que nós estamos chamando de humanismo para aprender a ter uma convivência profícua, especialmente com o outro, com aquele que é diferente, né? Davi, vamos para o próximo, por favor. Essa mudança tem um impacto profundo no mundo do trabalho, né? Nós temos hoje o que as pessoas chamam de indústria 4.0, mas se você acompanhar, a indústria 1.0 começou lá na máquina a vapor, a indústria 2.0, 1870 é uma data que a gente usa, que começaram as linhas de montagem, energia elétrica, o motor a combustão. Aí você tem a indústria 3.0, que foi quando começaram a ser incorporados os computadores e veio a criação da internet à nossa disposição. E agora nisso que é chamada indústria 4.0, que é fundamentada em sistemas cibernéticos, na internet das coisas, na inteligência artificial, no machine learning. Essa mudança da indústria 3.0 para a indústria 4.0, ela foi muito acelerada pela pandemia. O processo de automação, por exemplo, tanto das indústrias quanto dos serviços, foi acelerado e muito. O problema é que o nosso modelo de educação, o nosso modelo de escola, ele ainda está preparado, modelado lá para a indústria 2.0. Nós ainda praticamos a escola que foi criada, desenhada, articulada lá na segunda revolução industrial. Todo mundo tem que aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo, em tempos cronometrados iguais. A arquitetura da escola é pensada para essa produção em série, né? O quadro negro foi uma grande invenção para facilitar a exposição do conteúdo de uma maneira mais barata do que o pergaminho ou do que o livro era no século XIX. Então, nós estamos sofrendo no mundo do trabalho, além da sociedade como um todo, mas no mundo do trabalho, os efeitos da aceleração em direção à indústria 4.0, e a nossa escola está ainda modelada para a indústria 2.0. E aí nós estamos com a escola desencaixada, e por isso estamos sendo tão cobrados pelas famílias, pelo mundo do trabalho, que a escola não está dando conta desse tempo atual. Nós vamos precisar reinventar a escola com urgência hoje, né? E aí a gente vai para pensar, a partir desse contexto de modernidade tardia, vamos para o próximo, Davi?
a gente pensar sobre o humano. Já que nós estamos falando sobre humanismo, afinal, nós temos que definir o que é para nós o humano, né? E é uma definição fácil? Não é tão simples, né? Vamos ver por quê. Mostra o próximo, por favor, Davi. Eu trouxe esse autor que tem um livro fantástico, é o professor Rutherford, né? Ele é doutor em genética e um grande professor, pesquisador na área da biologia evolutiva, né? E essa frase que ele traz nesse livro, que é o que nos faz humanos, está indicado aí depois na bibliografia, ele, depois de muito pensar, muito pesquisar, muito refletir, ele percebeu, é lógico, expondo todo o campo de conhecimento da área dele, que a genética, se nós olharmos o ser humano a partir da genética e da biologia evolutiva, nós temos uma diferença ínfima, muito pequena, em relação aos outros mamíferos, até mesmo em relação a outros animais, como os insetos, e temos uma diferença muito pequena em relação aos outros hominídeos, aqueles que vieram antes de nós na evolução, como o homem de Cro-Magnon, o homem neandertal. Então, a nossa diferença para dizer o que nos faz ser humanos é difícil de ser explicada pela genética ou pela biologia evolutiva. E nas pesquisas dele, em que ele rejeita absolutamente a transcendência, é pura ciência, biologia mesmo, e que eu discordo dele, eu estou na linha aí do irmão, que a transcendência é parte do que nos torna seres humanos, ele vai chegar à conclusão que realmente o que nos faz ser humanos é a cultura, é o ímpeto de colaboração, a capacidade de ensinar e a linguagem. Bom, se o que nos faz humanos é a cultura, a colaboração, a capacidade de ensinar e a linguagem, a escola tem um papel fundamental. Por favor, Davi, o próximo. A escola, que nós temos que sempre pensar na escola, por quê? Se é na cultura que nós podemos encontrar o que nos torna únicos no reino animal, a escola tem um papel fundamental no processo de humanização. É na escola que vão se materializar as nossas concepções, e aí eu trago aqui que vocês conhecem muito bem, a professora Mizukami, as nossas concepções que vão determinar como que é a nossa praxis educativa. É na escola que vai se materializar qual é a concepção de ser humano que eu tenho, qual é a concepção de mundo que eu tenho, o que eu acho que é conhecimento, é memorização, é regurgitação, é ir bem no Enem. O que é conhecimento para mim? O que é educação? O que é escola? O que é a relação professor-aluno? O que é a relação ensino-aprendizagem? O que é a metodologia mais adequada a ser adotada em diferentes momentos? E o que é e qual é a função da avaliação de aprendizagem? É claro, não dá para a gente explorar todas essas concepções, se vocês conhecem o livro da professora, mas eu quero destacar aqui que a minha concepção de ser humano vai determinar se eu vou ter um currículo realmente humanizador e se a minha escola vai ter uma praxis humanizadora. Nós vamos ter que, primeiramente, rever cada uma dessas nossas concepções, porque não há currículo pensando apenas na escrita de uma sequência de conteúdos valorizados socialmente, não há currículo que dê conta de humanizar se todas essas concepções não estiverem focadas na visão correta do que é humanizar e do papel da escola
nesse processo de humanização. Nós vamos ter que nos revisitar em termos dessas concepções. O próximo, Davi, por favor. E aí eu quero lembrar o professor Gasset, e aí é claro, quando nós estou dizendo que para falar de humanização, nós vamos ter um pouco que adjetivar, definir o que é humano para nós, né? E o papel da escola na humanização. Então, eu vou colocar a minha posição de forma resumida, né? O professor Gasset está dizendo, disse, né, que viver é sentir-se fatalmente forçado a exercer a liberdade, a decidir o que nós vamos ser neste mundo. E nessa atividade de decisão não descansa nem um instante sequer. Mesmo quando, desesperados, nos abandonamos ao que vier, nós estamos decidindo não decidir. O que o professor Garcia aqui aponta nesse famoso livro dele, Rebelião das Massas, que é a leitura obrigatória para nós, educadores, a meu ver, está alinhado com o que o professor Fromm e o professor Paulo Freire e o professor Darcy Ribeiro, em síntese, nos disseram que nós educamos para emancipar. Nós educamos para emancipar. Nós educamos para que as pessoas possam tomar as melhores decisões relacionadas à sua vida e possam progredir, tanto em níveis emocionais, espirituais, na sua relação com o outro e também no mundo do trabalho e na economia, né? E aí eu quero chamar a atenção daquilo que nós estamos sendo cobrados. O próximo slide, por favor, Davi. Hoje, cada vez mais comum que na escola nós sejamos cobrados dentro de uma lógica da educação para o lucro. Um pai, uma mãe, uma família, um responsável que chega para nós e fala, olha, a escola para mim, o objetivo da escola é que o meu filho conquiste um bom emprego, que ele tenha mais dinheiro, que ele fique rico, que ela fique rica, sucesso econômico. Essa é a educação para o lucro. Ora, se nós nos rendermos a essa lógica como única e como principal, nós não estamos falando de um currículo humanizador. Vamos para o próximo, Davi. Falar de currículo humanizador e como que isso vai sair do papel, é o que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Vamos lá, para a próxima, Davi. Nós vamos precisar expandir a noção do que é o currículo. Expandir até mesmo a ideia da nossa concepção do que é inteligência. Eu recomendo muito esse livro da professora Maria Elizabeth, do professor José Valente, né? Ela da PUC São Paulo, ele é mérito da Unicamp. É um livro, é um grande pequeno livro, Tecnologia e Currículo, que eu aconselho fortemente a vocês lerem. Nós temos que expandir para entender qual é a nossa concepção de inteligência. Uma inteligência que não separa mais o corpo do espírito. É uma inteligência distribuída. Olha o que a internet nos proporciona. Sair da ideia de memorização e passividade de um aluno para que ele possa trabalhar de forma mais criativa, mais crítica, com a inteligência distribuída, que está em nossas mãos, no celular, no tablet, na televisão, na TV a cabo, em todos os lugares, no universo que o conteúdo se tornou abundante, né? Nós vamos ter que rever e lembrar o caráter situado e contextual da aprendizagem, que às vezes o mesmo material didático vai ser experimentado, porque o currículo é experienciado diferente, em diferentes contextos, em diferentes lugares, por diferentes professores, diferentes pessoas, né? Uma escola mais aberta para novos saberes, novos focos de construção de conhecimento, saber que não é só na escola e nem é só na ciência que novos saberes estão aí à disposição para que nós possamos incorporá-los na nossa prática educativa, né? Olha o que aconteceu agora com a promulgação
das diretrizes curriculares para o ensino técnico e profissionalizante e faço uma análise dessa diretriz que foi publicada agora em janeiro, em relação ao que nós temos de desafio na implementação da BNCC, tanto em termos das competências gerais quanto as competências específicas, os eixos, os itinerários formativos, um novo ensino médio. Nós estamos falando, quando você lê essa diretriz, em uma nova concepção, uma escola cada vez com seus muros mais abertos para parcerias, estabelecimento de novas formas de construção. Sair da lógica da organização taylorista da escola que nós vivemos até esse momento. Então, vamos pensar que o currículo é muito mais do que uma sequência ordenada de conhecimentos valorizados socialmente. No próximo, Davi, nós somos levados a refletir no desenvolvimento do currículo, que eu vou tentar correr um pouco mais, senão o tempo, eu quero ter o tempo para as perguntas, né? Mais do que a seleção prévia de conteúdos, né, que vai definir os programas, os planos, os projetos, mas, assim, as estratégias didáticas com as quais nós utilizamos para o desenvolvimento desses conteúdos vão dizer muito se isso é humanizador ou não. Para ser humanizador, nós temos que pensar numa escola democrática. E a escola democrática tem como fundamento que o aluno tem voz. E é uma voz tão ou mais importante que a do professor. E como organizar uma aula para que o aluno tenha mais voz? Para que a gente saia de uma lógica conteudista, uma lógica expositiva somente, para entrar numa cultura dialógica. Uma cultura que me leva a um diálogo na sala de aula, da sala de aula com outras salas, com a escola e para fora da escola. Se nós não assumirmos como princípio isso, dificilmente esse currículo será desenvolvido no sentido da humanização. E aí o contraponto à ideia de educação para o lucro, no próximo, Davi, é a educação para a democracia. E aí eu quero convidar a ler esse livro da filósofa Martha Nussbaum, chama Sem Fins Lucrativos, e ela defende que a educação para a democracia, que a democracia está em risco se nós não mudarmos a educação, né? Que é desenvolver a capacidade dos alunos a ver o mundo do ponto de vista do outro. Olha a empatia que foi falada agora, sem empatia não há compaixão, né? Ver a partir do ponto de vista do outro, especialmente daqueles cujas sociedades tendem a retratar como inferiores e como meros objetos. E aqui o irmão Iranilson foi muito feliz ao dizer que humanizar o currículo é trazer o evangelho para o currículo. Porque o princípio do evangelho é o reino de Deus. E o princípio do reino de Deus, eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, eu vim para resgatar da dignidade aos oprimidos. E se você quer alcançar o reino de Deus, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Aí lembra da parábola do samaritano. O meu próximo é aquele que está mais precisando de mim e que para mim era o outro, de outra nação, um estranho, um samaritano. É esse que eu tenho que buscar. Então, o evangelho, nesse ponto, ele é sinônimo de humanização. Isso é muito bonito e importante a gente resgatar. A professora Marta também vai dizer, no próximo slide, que ela defende uma chamada pedagogia socrática. Nada mais é de que nós temos que assumir que as metodologias ativas não são uma cereja no bolo. A metodologia ativa, ela passa a ser a raiz do que eu faço. A professora defende o desenvolvimento do raciocínio socrático, de ajudar os alunos e as alunas a desenvolverem a estrutura da argumentação. Que a gente possa ter sempre, em todos os nossos conteúdos, vinculados a problemas reais, relacionados à cidadania global
e ao meio ambiente. O segredo aqui está na metodologia ativa e nos temas que eu trago e nos saberes que eu valorizo dos meus alunos a partir do seu contexto. Se nós conseguimos articular essas três coisas, o nosso currículo vai ser mais humanizador. No próximo slide, eu quero relembrar a vocês do Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco e a equipe que propôs foram muito felizes, porque a proposta do Pacto Educativo Global, ela é um grito contra tudo que há hoje de exploração, de absurdos relacionados à natureza, de expropriação, de achar que o outro é objeto. Então, vocês estão com uma ferramenta, um conjunto, uma abordagem nas mãos que facilita vocês repensarem currículo, esse currículo experienciado, esse currículo que abrange a escola como toda a praxis, rever todas as concepções a partir dos princípios e das ênfases trazidas pelo Pacto Global, Pacto Educativo Global. É um material que tem que ser lido, estudado, apreendido, e a identidade de toda escola católica, eu entendo, tem que ser revista para ver se está alinhada em todas as suas práticas com esse Pacto Educativo Global. Material riquíssimo que tem que ler. Eu coloquei aqui o link para o site da ANEC, onde o Pacto Educativo Global está bem explicado e bem ilustrado. E o que isso tem a ver com ensino híbrido? Eu vou pedir licença a vocês para correr um pouco agora, porque isso vocês podem fazer uma leitura depois. Mas o ensino híbrido, por favor, o próximo, Davi. Nós temos que tomar cuidado que ensino híbrido não é uma boa terminologia, é uma tradução ruim no português da expressão em inglês, que é blended learning, né? Só que essa linguagem produz cultura, porque quando a gente coloca ênfase no ensino, parece que nós saímos da ênfase ideal, que é a ênfase na aprendizagem. Ficamos focados ainda no paradigma de ensino e instrução, em vez de aprendizagem e protagonismo. Uma tradução ruim, né? Além de tudo, por exemplo, na agricultura, quando fala que uma semente é híbrida, é uma semente que é comprada das grandes empresas aí de agronegócio e é uma semente que gera uma planta que não é capaz de gerar outra semente. Então, híbrido, ensino híbrido, não é uma boa terminologia, mas é a que nós estamos trabalhando hoje. E você vê aqui o Conselho Nacional de Educação, né, quando ele explica o que é híbrido, aí é que faz confusão mesmo, que é essa confusão que está acontecendo na escola. Ensino híbrido, tá? Um dia o aluno vai aqui, outro dia o aluno vai lá, e dos dois lugares ele tem aula expositiva. Isso não é ensino híbrido. Isso não é ensino híbrido. Próximo, Davi. A definição de ensino híbrido que nós trabalhamos é essa. Um programa formal de ensino, né, que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdos, interações e mediações online. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Parte das atividades é realizada sincronamente na escola ou em outro espaço sob a supervisão do professor. Agora, muito importante, no momento em que o professor tem encontros presenciais, ele terá a aplicação de metodologias ativas. Será o mínimo expositivo possível. A metodologia ativa está no DNA do verdadeiro ensino híbrido. E mesmo no universo online, o predomínio de metodologias ativas, para não cair no risco de leitura, que ninguém sai do lugar, né? A chamada Sibéria digital. Próximo, Davi. Eu trouxe aqui para vocês a diferença entre o ensino híbrido e o ensino enriquecido com tecnologia. Eu vou pular esse slide para as pessoas poderem ler depois. Davi. E eu trouxe aqui para vocês uma bibliografia em português, 6 tipos de ensino híbrido que você pode variar na sua escola e fazer um novo planejamento e reorganizar o seu espaço para implementar isso de maneira criativa. Você tem um tipo que é o suplementar. Vamos para o próximo, Davi. O outro que é chamado sala de aula invertida, que é mais conhecido.
Próximo. A rotação de estudos, que você troca, pode fazer dentro da escola mesmo, mas trocando os espaços, em um dos espaços com acesso para o trabalho na internet. Próximo. O laboratório rotacional, que segue essa lógica também, você pode transformar uma sala de aula num laboratório também, exige um planejamento para isso. Próximo. O híbrido colaborativo síncrono, que você pode ter grupos diferentes de alunos trabalhando de forma síncrona em diferentes espaços, diferentes tarefas complementares. Próximo. E o dual colaborativo, que aí envolve comunidades de aprendizagem que podem, inclusive, extrapolar a escola e é altamente recomendável. Próximo. E aí eu escrevi esse texto agora em novembro, os critérios para o ensino híbrido de qualidade, produzi esse infográfico. É só você clicar aqui, está lá no site da Beth Educar, e vocês vão poder se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Próximo. Bom, e aí as referências bibliográficas, para quem vai ler todos esses livros que eu estou recomendando. E para quem tem problemas como eu, que quer sempre mais informação, eu trouxe aí vários slides com recursos adicionais. Não vou falar sobre eles, pode passar, Davi. Sobre personalização, tipos de personalização, pode passar. Como trabalhar a coautoria do estudante, pode passar. Um texto que eu escrevi sobre a transformação da educação aí no pós-pandemia. Um texto, um infográfico que eu criei sobre competências para economia digital. Pode passar. Um texto que eu publiquei num livro sobre o novo perfil do aluno. Fatores que impactam a aprendizagem autodirigida, um infográfico. E sobre educação aberta e flexível. E tem mais. Davi, vamos parar aí, senão o professor Cledson nunca mais me convida para voltar aqui. Ele vai falar, não chame aquele moço, porque ele põe uma overdose de conteúdo aí sobre nós. A apresentação está à sua disposição e, quem sabe, a gente tem aí algumas perguntas que a gente possa dialogar daqui para frente. Muito obrigada, professor Luciano. Nós temos algumas perguntas. Vou começar fazendo a pergunta aqui do Antônio Azevedo. Ele pergunta de que forma podemos exercitar uma gestão e educação compassiva. Professor Antônio Azevedo, a sua pergunta, ela para mim é uma alegria a sua pergunta, porque eu tenho falado sobre compaixão em diferentes espaços, e espaços até não religiosos, ou que não tenha nenhum tipo de influência religiosa. E eu tenho dito que a compaixão, ela é fundamental, hoje em dia, na prática educativa. Quando a gente pensa na crise que as famílias estão vivendo, e o impacto da crise das famílias nas crianças e nos adolescentes, nós entendemos o perfil dos alunos que nós estamos recebendo. E as famílias, infelizmente, estão transferindo muitas daquelas que seriam suas responsabilidades educativas para a escola. Então, nós vamos ter que ter um olhar para os nossos alunos também de compaixão. E aí, entendendo compaixão, não como pena, ter pena das pessoas, mas aquela compaixão que te move em direção ao outro, que vai além da empatia e que te ajuda a resgatar o outro para uma nova posição. E isso só será possível de ser feito no currículo, pensando no currículo de forma mais ampla, se também na gestão isso estiver presente. Não adianta eu falar que eu vou ter uma atitude compassiva nas relações de ensino e aprendizagem em sala de aula, se o meu professor, o meu funcionário está sofrendo alguma forma de autoritarismo ou de falta de compaixão por parte da gestão. Não vai bater, não vai. Você precisa ter coerência.
Compaixão não é algo que se materializa no discurso. Ela se materializa fundamentalmente na prática. Quando a gente lê no Evangelho os vários momentos que os evangelistas dizem que Jesus sentiu compaixão da multidão, sentiu compaixão por alguém, toda vez que você vê a palavra Jesus sentiu compaixão, tem uma ação em seguida. E uma ação surpreendente. Uma ação que muda a realidade de quem Jesus tinha compaixão. Então, a compaixão verdadeira, ela vai levar a um projeto de mudança. E aí passa tanto do aspecto administrativo, quanto do aspecto pedagógico, quanto com a relação com o contexto e na relação com as famílias. A meu ver. Temos mais uma pergunta do Antônio também. Ele pergunta assim, olha, a tecnologia afasta ou aproxima educadores e educandos? E quais são as oportunidades e riscos do ensino híbrido? Ótima pergunta. A tecnologia, ela vai afastar ou aproximar a partir da concepção que eu adoto no uso da tecnologia. Se eu vou replicar com a tecnologia uma prática baseada na aula exclusivamente expositiva, com pouco ou nenhuma participação do aluno, nenhuma metodologia ativa, a tecnologia vai piorar muito, vai afastar muito o aluno do professor. Então, aquilo que nós fazemos de ruim no presencial, se nós replicarmos na distância, fica pior, fica dramático, fica horrível. Não é à toa que as pessoas estão vivendo hoje o que alguns chamam de fadiga do Zoom. Por que as pessoas sentem fadiga do Zoom? Escolas que colocaram alunos de 3, 4, 5 anos de idade para assistir aulas na tela do computador a manhã inteira, a tarde inteira. Quer dizer, é um uso da tecnologia que seja ser tirânico. O erro profundo. Nós temos que usar a tecnologia para aprofundar a metodologia ativa. Repensar a nossa aula. Aula expositiva, nenhum aluno. Quanto mais tenra a idade, maior será a dificuldade de concentração em aulas expositivas modelo tradicional usando tecnologia. Esse tal de ensino remoto que nós tivemos que adotar emergencialmente, nada mais é que uma educação à distância de péssima qualidade. Porque não houve planejamento, não houve preparação, não houve capacitação, não houve suporte técnico. Então, usar a tecnologia pode afastar muitas pessoas. Agora, se ela for usada de forma criativa, participativa, a tecnologia pode reduzir a chamada distância afetiva. Limites para isso, é claro, como eu estou dizendo, ela vai fazer mais sentido para adolescentes, crianças mais velhas. Crianças de mais tenra idade, você vai ter que usar de muita criatividade e contar com a família para realmente poder usar a tecnologia de uma maneira mais efetiva. Porque o que nós assistimos no ano passado, apesar do esforço heróico dos professores, do esforço heróico dos gestores, ninguém esperava o que aconteceu, mas muitas vezes nós assistimos um desastre. Realmente um desastre. As pessoas não aprenderam nada e até desaprenderam algumas coisas. Fazer mais uma perguntinha para a gente já caminhar para o final, mas eu queria entender um pouquinho, então, como trabalhar essa metodologia ativa nesse período de pandemia? Porque a gente sabe que, como o senhor falou, né, professor? Então, assim, às vezes para os maiores, né, para os que já estão adolescentes, os que estão já no terceiro ano, para esses talvez seja uma forma de trabalhar com uma compreensão diferente. Mas para os pequenos, principalmente aqueles que estão em fase de alfabetização, então, como trabalhar isso? Qual seria o modelo, então, ideal nesse período de pandemia? Não existe um modelo ideal.
Nós temos que... exige um esforço nosso para a gente aprender quais são as melhores metodologias ativas. Existem trabalhos científicos para isso. As melhores metodologias ativas para diferentes objetivos e para diferentes idades. Ora, nós já sabemos, desde de Pestalozzi, Froebel, que as idades mais tenras, o brincar é fundamental, o lúdico é essencial. Então, ao invés de ficar focado em aula expositiva, eu vou ter que trabalhar o lúdico, mesmo que à distância. Aí vale realmente estudar. A gente tem que sair do achismo. Infelizmente, muitas vezes, nós nos formamos em pedagogia sem que a ênfase no didático seja tão grande. Às vezes nós ficamos mais focados no filosófico e menos no didático. E existem toneladas de estudos dizendo, olha, para tal idade, tente usar tal metodologia, aí você vai disponibilizar um jogo que às vezes está disponível na internet, com objetivos de aprendizagem bem definidos. Então, assim, para cada idade, para cada objetivo, se o objetivo é a alfabetização, será outra metodologia, você vai ter que adaptar essas metodologias para à distância. Não existe uma receita de bolo. Vai depender do que o seu aluno tem acesso, do que o seu professor tem acesso, do contexto que você está, do objetivo que você tem, da idade do aluno, e aí você vai ter um cabedal imenso de práticas que você pode adaptar para esse ensino à distância. Nessa minha apresentação, por exemplo, lá nos recursos adicionais, eu disponibilizei todo um checklist que você precisa ter para implantar um ensino híbrido na sua escola. Passando aquele checklist, boa parte disso já se resolve, pelo menos em termos de apoio institucional para essa implementação. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações, por compartilhar conosco, né, todas essas informações. Queria avisar as pessoas que estão nos acompanhando que toda essa palestra do professor Luciano está disponível lá no site da ANEC. Né? Então, os slides estão lá, as pessoas podem buscar ali tem várias referências, né, professor, para tirar várias dúvidas, como o senhor mesmo colocou aqui, então as pessoas podem acessar o site da ANEC, e lá tem as informações. E quem quiser rever toda essa palestra, esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, é só acessar novamente o YouTube, essa live de hoje vai ficar gravadinha lá, então as pessoas podem voltar lá e assistir. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, então eu vou convidar de novo o coordenador da ANEC Espírito Santo, reitor do Unisalles, professor Clédson Rodrigues, para fazer o encerramento. Muito obrigado, professor Luciano. Eu que agradeço, Renata. Obrigado, Renata, pela essa belíssima interação, condução desse processo. A ANEC Espírito Santo agradece de coração o seu trabalho. Quero agradecer a professora Roberta, irmão Iranilson, pelo apoio incondicional aí da ANEC Nacional a nossos trabalhos aqui no Espírito Santo, da ANEC Espírito Santo, que sem este apoio, sem esse grande incentivo e articulação, não seria possível a gente fazer um evento dessa magnitude. Também quero agradecer aqui neste momento ao Conselho da ANEC do Espírito Santo, na pessoa do professor Marilson, da professora Claudineia, da professora Inacélia, da professora Rita Cola, que elas estão aqui nos apoiando e são as pessoas juntamente que nós fazemos e animamos, estamos como animadores aqui desse núcleo, dessa presença ANEC do Espírito Santo. Então, quero agradecer em nome deles, de todas essas pessoas e os diretores, as diretoras da ANEC do Espírito Santo. Nosso muito obrigado. E ao professor reitor Luciano, as suas palavras, eu quero dizer, usando a expressão de Dom Luciano Mendes, nosso saudoso Dom Luciano Mendes, grande evangelizador e mais, um grande educador para a humanidade. Sempre será. Ele dizia que quando encontramos pessoas que tocam
na nossa sensibilidade, no coração, onde vibra a bondade, isto massageia nossos corações e principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, nesses momentos que às vezes a sociedade, o mundo está buscando referenciais, estão buscando caminhos, mas esse toque que você nos trouxe, essa provocação, isto massageia nossos corações, nos motiva, nos incentivam e mais, dá um empoderamento como educador, como educadora aqui presente, a gente levar a sério ao nosso trabalho de educador, que é a mola propulsora dessa transformação. Não há outro caminho, não há demagogia que possa substituir, ou demagogia ou política que possa substituir o papel do educador, a importância. Então, quero agradecer a cada um de vocês aqui presente, todos os bastidores que vêm nos ajudando, que vêm nos colaborando para que esse evento acontecesse. E tenho muitas pessoas de vários estados interagindo, participando, né? Porque educação é transversal, educação é o papel de todos nós na sociedade. Mas nós temos uma missão. Então, 2021 está aí, com muitos desafios, mas estamos aqui para vencê-los com garra e determinação. Os desafios serão menores quando, em primeiro lugar, acreditarmos e validarmos a nossa importância, nosso papel no processo de mudança, por meio da educação de cada criança, adolescente, jovem e adulto que passa por nós. E o desafio também fica mais fácil de ser vencido quando estamos juntos, como estamos aqui agora, unidos, alinhados e engajados no mesmo propósito: humanização à educação, humanizar a educação. Nosso muito obrigado a todos e que este 2021 juntos venceremos, estaremos alinhados no mesmo propósito de fazermos uma educação transformadora. Boa noite.